Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, todos os estudantes das Escrituras e uma saudação especial também àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar um tema bem interessante. O inferno de fogo existe? Ele é literal? Ele é real? Ou ele é algo mitológico? Quais são as palavras que foram traduzidas como inferno? Será que realmente elas representam o inferno? Mas antes de entrarmos nesse detalhe, peço que se você não se inscreveu, que se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e dê o seu joinha, que é muito importante. O inferno de fogo, ele é algo que traz uma interrogação na cabeça de muitos cristãos. Alguns entendem, outros não entendem. O que realmente quer dizer as palavras que foram traduzidas como inferno de fogo? E nós trouxemos 4 palavras que são as mais reverenciadas dentro da Bíblia: Sheol, Hades, Geena e Tartarô. Para tentarmos entender o que é o inferno, teremos que analisar uma por uma. E analisando a palavra Sheol, nós procuramos e vemos que somente no hebraico, no Antigo Testamento, vem falando sobre o que era o Sheol. Sheol é uma palavra que se não conhece a raiz dela, mas que 2 vertentes têm como entendimento que ela veio da raiz interrogar. Aliás, ela pertence à raiz da palavra interrogar. E outros acreditam que ela significa geralmente um lugar profundo, o lugar das profundezas. E a palavra interrogar, para aqueles que acreditam que Sheol seria o lugar de interrogar os mortos. Mas tem uma vertente que acredita que os mortos estão inconscientes. Eu vou deixar no card um vídeo que nós já comentamos. Os mortos, eles estão conscientes ou eles estão inconscientes à luz das Escrituras? Se você não assistiu esse vídeo, peço que você assista, vou deixar no card para entender melhor aqueles que falam sobre o Sheol. E a palavra Sheol, ela também dá um entendimento que a ideia retrata diferentes aplicações nos textos. O rei Davi, por exemplo, ele fala que o Eterno jamais deixaria com que a sua alma perecesse no Sheol e que ele visse a corrupção. Pedro, usando nessa palavra em Atos dos Apóstolos, aplicou isso que era para Davi, aplicou a Jesus. E eu lhe pergunto, se Sheol representasse inferno de fogo, no livro de Jó, no capítulo 11, versículo 8, no livro de 2 Samuel, versículo 2, 6, até no livro de Salmo 116, versículo 3, se ela realmente representasse um inferno de fogo, Davi e Jesus teria ido para o inferno de fogo? Davi, que era a menina dos olhos de Deus, disse que jamais o Eterno deixaria que a alma dele perecesse no inferno. Ele teria ido para o inferno? Deu-se a ideia de que Sheol representa a sepultura, representa o lugar para onde os mortos vão. E erradamente foi traduzida para as Bíblias cristãs como o inferno de fogo. Já a palavra Hades, para nós termos a ideia, é uma palavra que veio da mitologia grega. Sabemos que, por bem, que o Novo Testamento ele não foi escrito em grego, em hebraico. Ele foi totalmente escrito em grego, as traduções levaram para o hebraico. Então existem traduções para o hebraico, mas a sua palavra original ela veio do grego. Então Hades, no grego, ele representa aquele deus Hades, aquele deus que controla o submundo, o mundo dos mortos. Hades representa, dentro da mitologia grega, o lugar para onde os mortos vão. Lembre-se que Lucas, no capítulo 16, ele fez a tradução mitológica do rico e do Lázaro a respeito do que os gregos pensavam sobre isso. Hades foi retratado nessa mitologia como uma referência às almas, para onde as almas das pessoas ruins vão. E essas referências que não se encontram no Velho Testamento, só se encontram no livro de Lucas, no capítulo 16, Apocalipse 1, 18, Apocalipse 6, versículo 8, e assim sucessivamente. Então, Hades não pode nunca ser um lugar, um inferno de fogo, porque é algo mitológico, é algo que representa o Deus dessa mitologia levando os mortos para este lugar.
como que Hades, por exemplo, se representaria um lugar de fogo, sendo que o rico levanta os seus olhos do Hades e ali ele, com plena consciência, ele conversa e fala com o suposto pai Abraão. Também nós temos a ideia de Geena. O que significa a palavra Geena? Se algumas pessoas lembram do Vale de Rinom. O Vale de Rinom era aquele lugar ao lado sul de Jerusalém, aonde se fazia o culto ao deus Moloque. As pessoas levavam os seus filhos e faziam ali os sacrifícios humanos a esse deus e possivelmente da onde também veio a palavra Moleque. O livro de 2 Crônicas, no capítulo 28, versículo 3 e 33, 6, fala muito bem disso. Posteriormente, o rei Josias, quando ele assumiu o reinado de Jerusalém, ele pegou e descartou, ele destruiu todas essas oferendas, todos esses altares, todos aqueles que eram feitos ao deus Moloque, e esse lugar, Vale de Rinom, ele ficou sendo um lugar onde se levava tudo para descartar de Jerusalém. O que não queria de Jerusalém, os lixos e assim, era queimado nesse Vale de Rinom. Então o fogo ali, ele ardia constantemente. Este vale, ele ficava pegando fogo porque levavam as carniças, levavam tudo para ser destruído ali. Então os gregos aproveitaram e fizeram uma adaptação da palavra Geena para a palavra Genihan ou Rinom. E no decorrer disso, tiveram a ideia, os gregos, volto a frisar, eles tiveram a ideia de que os lugares para onde os mortos iam eram um lugar semelhante ao Vale de Rinom. Isso era um pensamento grego, isso não foi anunciado por nenhum profeta, isso não foi dado por revelação a nenhum dos servos de Deus. Isso foi uma adaptação, foi um pensamento do que os gregos tinham a respeito do Vale de Rinom. E o Tartarô? O que significa o Tartarô? Que também ele foi traduzido como inferno. A palavra Tartarô também é de mitologia grega. Os gregos tinham este lugar onde era uma habitação mais dos mortos, mas daquelas piores raças, aqueles perversos. Tartarô, por exemplo, ele era o oposto do campo dos Elíseos. Os gregos acreditavam que quando uma pessoa morria, que era muito perversa, que era uma pior espécie, ele ia para o Tartarô. E quando uma pessoa de paz morria, ia para o campo dos Elíseos, que foi exatamente da onde os gregos e Marcos colocou a ideia do rico e do Lázaro, fazendo essa separação. Tartarô, por exemplo, ela não é vista no Velho Testamento. Mas Pedro, como Pedro aplicou na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, Pedro colocou a ideia daquilo que veio no livro de Enoque, a respeito dos anjos caídos. Pedro teve aquela ideia que no capítulo 6 de Gênesis diz: quando os filhos de Deus, seriam os anjos, olharam as filhas dos homens, possuíram elas e dali produziram gigantes. Já o livro de Enoque, ele diz que os vigilantes, aqueles que do céu vieram à terra, quando eles possuíram as filhas dos homens, eles foram banidos, eles foram retirados, eles foram jogados para o Tartarô e ali mantidos em correntes eternas até o dia do juízo. Mas Pedro, quando tirou essa ideia de um livro apócrifo, Pedro também introduziu um conceito grego, Tartarô, a respeito de um pensamento que o livro de Gênesis não fala sobre isso. O livro de Gênesis fala simplesmente que esses seres, eles desceram, possuíram a filha dos homens e produziram gigantes. Mas a ideia de que eles foram amarrados e colocados ali, da onde também vieram outros conceitos bíblicos sobre isso, foi retirado dos livros apócrifos e da mitologia grega. Então, a ideia de inferno, de fogo, várias bíblias de traduções cristãs, elas estão sendo constantemente atualizadas, revisadas, revistas, para irem mudando esta ideia. Quando colocaram que seria um inferno de fogo, seria uma ideia
pré-concebida. Hoje já se entende que Hades e Sheol, por exemplo, é a sepultura, é o lugar onde a pessoa morre e vai. Então várias traduções estão vindo para melhor entendimento. Mas agora eu quero deixar uma coisa bem clara e que vocês prestem bastante atenção. No livro de Lucas, no capítulo 16, quando está tendo um diálogo entre o rico e o Lázaro, o rico fala para pai Abraão para permitir com que Lázaro molhe o dedo e vá na pontinha da língua dele para refrescar ele. E pai Abraão, ele diz exatamente assim para o rico: existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aí não podem passar para cá, e nem os que estão lá podem também passar para cá. Aonde é esse outro lá? Repare-se que dentro dessa mitologia incutida no livro de Marcos, pai Abraão diz: olha, rico, os que estão aí não podem passar para aqui, e nem os que estão lá passar para cá. Onde é este lá? É o tema de um próximo vídeo. Peço que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. E toda aquela ideia de inferno de fogo é mitologia. Deus reservou os perversos para destruição e não para queimarem eternamente. Acreditar que queimar eternamente é um conceito dado por Deus é acreditar numa mitologia grega que não é verdade segundo os santos e os profetas das Escrituras. Um grande abraço a todos. Vou deixar aqui 2 vídeos para que vocês possam também analisar e acompanhar, aqueles que ainda não viram, acompanhar segundo as Escrituras. Um grande abraço e até o próximo vídeo.